Boa galerinha, professor Leandro com vocês. Vídeo aula de hoje, correção da revisão, eu diria das revisões, tá certo? Nós vamos começar a pegar aí já a revisão do ano, tá bom? Porque a nossa matéria já acabou, tivemos um ano bastante conturbado, todo mundo concorda. E revisar nunca é demais, tá certo? Então a gente vai estar pegando aí para estudar novamente, né, os exercícios do ano, tá? Então vou pegar um pouquinho da matéria aqui, outro pouquinho dali e vou fazer uma mescla, vou tascar umas listas aí para vocês de exercícios, tá certo? Essa daqui não é a primeira, acho que é a segunda, mas é a primeira que eu tenho aqui no computador pra gente corrigir, tá certo? Depois eu corrijo a outra. Na figura seguinte, calcule AB, sabendo que AC é igual a 2, B é igual a 45 e C é igual a 60. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos colocar os pingos nos ises. Ele quer AB, eu vou chamar esse cara aqui de X, o AB. AC é igual a 2, então a gente tem aqui a medida de 2. B, o ângulo B, né, é igual a 45 graus. E o ângulo C é igual a 60 graus. Tá certo? Como que eu determino isso daqui, pessoal? Primeira coisa, se ele me deu esses ângulos, eu sou perfeitamente capaz de determinar os outros. Por quê? Se esse cara aqui é 45 e eu estou falando aqui de um triângulo retângulo, lembrando que a soma dos três ângulos de qualquer triângulo é sempre 180 graus, 45, 90 para fechar, 180, 45 aqui em cima. Se aqui embaixo é 60, o outro agudo aqui só pode ser quanto? 30. Beleza, para que isso aí me serviu? Por enquanto para nada, tá? Mas vai ter serventia. Qual seria essa serventia? A princípio, galera, vocês podem usar das razões trigonométricas para determinar essa minha altura aqui, ó, que eu estou chamando de H, tá bom? Porque se eu chegar até esse valor de H, eu consigo chegar no valor de X. Eu vou puxar essa informação para cá, tá bom? Então, olhando só para esse triângulo aqui da direita, né, A, C e esse meu outro ponto aqui que eu vou estar chamando de D, tá? Perdão. Esse 2 em relação a esse pequeno triângulo aqui, ele é a hipotenusa. Esse H, ele é um cateto. Se eu estiver falando do 60, o cateto H, ele é um cateto oposto. Então, qual é a relação que mexe com o cateto oposto e a hipotenusa? É a relação seno, é a minha razão seno. Seno de quem? Seno de 60. Tá certo? Então, seno de 60. Quanto mede seno de 60, pessoal? Raiz de 3 sobre 2. Vocês lembram como é que é isso aqui, pessoal? Vamos lá, vamos fazer a tabelinha aqui embaixo rapidinho. 1, 2. Nossa, junto desse jeito não dá pra fazer, né, professor? Aí não tem como, né, rapaz? Vamos lá. 1, 2, 3. Agora melhorou, né? 3, 2, 1. Tudo isso aqui está sendo dividido por 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Raiz quadrada em tudo, no numerador. Só que a raiz de 1 é 1, você não precisa colocar. Raiz, 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 raiz. Pronto. Agora eu tenho aqui o seno, cosseno, tá? Perdão. Viajei. Seno, cosseno, agora sim. Nossa, seno com seno, nossa senhora. Ei, professor, volta pra escola, professor. Isso que dá se querer fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. Seno, cosseno, tá faltando a tangente ainda que você não fez, né? Calma lá que eu já vou fazer. 30, 45 e 60. Agora sim. Professor burro.
Beleza? A tabela tá uma delícia. O que é a tangente, pessoal? Cara, a tangente, se você decorou o seno e cosseno, você vai decorar a tangente. Por quê? A tangente, pessoal, é sempre tangente. É sempre seno dividido por cosseno. Então, se você decorou seno e cosseno, você sabe a tangente. Para você chegar nesse valor aqui da tangente, você pega o valor do seno, 1 sobre 2, e você vai dividir pelo cosseno, raiz de 3 sobre 2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Quanto que é a raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2? Notem que os dois valores são iguais. Um número dividido por ele mesmo é sempre igual a 1. E aqui embaixo vai ser a mesma coisa. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Aí você multiplica pelo inverso da segunda. Por isso que corta, fica aqui embaixo só raiz de 3, né? E aqui em cima dá quanto? Repete a primeira, né? Multiplica pelo inverso da segunda. Dá raiz de 3 sobre 3. Tá certo, pessoal? Então, depois dessa tabela lixo que eu fiz aqui para vocês, eu tô com um problema muito sério na minha mesa digitalizadora. Esse tablet que eu uso aqui para escrever tá dando muito erro. Tô tendo que instalar toda hora. Tá dando muito problema. E eu não tenho dinheiro para comprar outra. Então tô tendo que me virar nos 30 aqui, cara. Mas vamos lá. Continuando então. Se o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o seno de 60, cateto oposto, H sobre hipotenusa, que é 2. Preciso fazer a minha multiplicação cruzada para falar quanto que é o H? Se embaixo é igual, em cima é igual também, tá, gente? Então H é raiz de 3. Tá? Para que isso vai me servir? Se eu já sei agora quanto que vale a minha altura, eu posso aplicar agora, por exemplo, o seno de 45, que eu vou ter aqui seno de 45, que é cateto oposto, sobre a hipotenusa x, tá? Então, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tem que ser igual ao cateto oposto, h, que a gente está chamando aqui de raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é x. Então, agora é só você multiplicar cruzado, tá bom? A raiz de 2 vezes x é igual a 2 raiz de 3. X é igual a 2 raiz de 3 sobre raiz de 2. O que eu faço aqui? Eu racionalizo. Como que a gente racionaliza? Multiplica em cima e embaixo pela raiz que está aqui nesse denominador. Tá bom? Que não pode ter raiz quadrada no denominador. Em cima vai ficar como? 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 6. Quando tem o mesmo radical, você pode multiplicar dentro. Embaixo, raiz de 2 com raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Aí você pode cortar esse 2 com esse 2 aqui, raiz de 6. Tá bom? Então a primeira aí, raiz de 6. A próxima, number 2. Calcule o valor da expressão. Então a gente tem lá seno de 30 mais cosseno de 60 mais tangente de 45, tá? Só substituir direto, pessoal. Seno de 30, 1 sobre 2. Mais cosseno de 60, 1 sobre 2 também. Tangente de 45 é 1. Tá bom? Ó, repara que aqui a gente não tem nem que fazer MMC. Por quê? Mesmo denominador. Repete o denominador, 2, e soma o que está em cima. 1 mais 1. E 2 sobre 2 dá 1. 1 mais 1, 2. Tá bom? Questão mais fácil que tinha, né? 3. Num triângulo retângulo, os ângulos agudos têm medidas alfa e beta. Sendo o seno de alfa igual a 0,123, determine o cosseno
de beta. Bom, pessoal, seguinte, deixa eu puxar aqui um triângulo. Tá aqui o meu triângulo retângulo, tá? Aqui está o nosso ângulo de 90 graus. Esse cara aqui eu vou chamar de beta. E esse cara aqui eu vou chamar de alfa, tá certo? Alfa é um peixinho, tá? Esse meu cateto oposto em relação a alfa eu vou chamar de Bzinho, Czinho e Azinho, só para ficar igual, né, o que a gente está acostumado a ver escrito por aí, tá? Se eu escrever ali o seno de alfa, esquece aquele número ali, 0,123, o seno de alfa, nossa, esse peixinho aqui tá horrível, mas enfim, o seno de alfa, ele é cateto oposto B sobre hipotenusa, B sobre A, tá bom? E ele quer o cosseno de B. O que é o cosseno de B? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de beta é B sobre A. Opa! É o mesmo valor. Se é o mesmo valor, não precisa nem calcular, né? É 0,123. Eu provei para você que eles têm um valor igual. O seno de um ângulo agudo é igual ao cosseno do outro ângulo agudo do triângulo. Tá bom? Determine a tangente de um ângulo agudo sabendo que o seno de alfa é igual a raiz de 2 sobre 2. Olha lá. A gente acabou de montar a tabela, né, das razões. Quem é que tinha seno e cosseno raiz de 2 sobre 2? É o 45. Então esse cara aqui é 45 graus, o alfa, porque é raiz de 2 sobre 2. E quanto que era a tangente de 45? Era 1. Então isso aqui é 1, você não precisa nem fazer conta. Então se você é um conhecedor da tabela, olha como é que isso aqui facilita a tua vida, né? Vamos lá, próxima. Encontre x e y. Beleza, ó. X e y, eu te digo que tem o mesmo valor. Por que tem o mesmo valor? Esse ângulo agudo aqui é 45. Logo, o outro ângulo agudo também é 45. A gente diz que esse triângulo aqui ele é retângulo isósceles, tá? Só tem essa possibilidade, pessoal. Se ele é 45 aqui embaixo, obrigatoriamente é 45 aqui em cima também, tá certo? Daí para frente é só você aplicar uma razão simples. Seno, por exemplo, né? Lembrando que seno e cosseno de 45 são iguais. Raiz de 2 sobre 2. Cateto oposto, y. Hipotenusa, y sobre 20 raiz de 2. Multiplica cruzado. 2y é igual a 20 raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Vezes 20, 40. 2y é igual a 40, logo y é igual a 20. E obrigatoriamente o x também é 20. Tá bom? Um ângulo agudo é 30. Quanto que vale o outro ângulo agudo? É 60. Obrigatoriamente, tá, pessoal? A soma dos ângulos agudos é uma soma que sempre é complementar. A soma dos dois tem que dar 90. Tá bom? Porque a soma dos três ângulos é 180. Se esse ângulo reto aqui já é 90, os outros dois são complementares. Tá bom? Já que ele está te dando, né, o cateto adjacente do 30 e eu não sei quanto que é a hipotenusa, que é o y, eu posso aplicar aqui um cosseno. Cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2, que vai ser 9 raiz de 3, cateto adjacente, sobre a hipotenusa. Aí você já pode multiplicar cruzado. Eu já sei que a raiz de 3 ela pode cortar com essa raiz de 3, tá certo? Porque eles vão se dividir. Quer ver? Raiz de 3y
igual a 2 vezes 9 vezes raiz de 3. Y é igual a 2 vezes 9 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 3. Posso cancelar essa raiz com essa raiz. 2 vezes 9, 18. Se eu já sei a minha hipotenusa, eu posso aplicar seno de 30, porque eu já sei quem é o y. Eu posso aplicar tangente de 30, que aí eu vou estar mexendo com o cateto oposto e o cateto adjacente. Ou eu posso ainda aplicar um teorema de Pitágoras, porque eu já tenho a hipotenusa e um cateto. Para determinar outro cateto, é só aplicar Pitágoras. Quer ver? O y não vale 18? Então, hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado. Você só tem que lembrar de fazer isso aqui, ó. É o cateto todo que está ao quadrado, mais x ao quadrado. Tá certo? 18 ao quadrado. Eu não lembro quanto que é. 18 ao quadrado dá 324. É igual. Quando eu tenho assim um produto, e esse produto está elevado ao quadrado, fica um produto de maneira individual, como se fosse uma distributiva aqui. 9 ao quadrado, 81. E o quadrado de uma raiz, é só você tirar a raiz. Tá? X ao quadrado. Beleza? 3 vezes 81 dá 243. Então, 324 igual a 243 mais x ao quadrado. 243 é positivo, eu vou jogar para lá. Ele vai negativo para subtrair. Vai dar 81. 81 igual a x ao quadrado, logo x é igual a 9. Tá certo? Raiz quadrada de 81. Beleza, Edileuza? Próxima. Ó, quando os ângulos não são notáveis, o exercício ele é obrigado a te dar, ó. Repara que você não tem que decorar nada, só os notáveis. No triângulo retângulo da figura abaixo, determine as medidas x e y indicadas. Use seno, cosseno e tangente. Ele te deu as três porque você pode usar as três, você pode usar uma só, e ele não vai te dar de bandeja qual que você tem que usar. Tá certo? No caso aqui eu já vou usar aqui um seno. Por quê? O seno é cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa 9. Então é só escrever, ó. Muito fácil. 6. Vamos lá. Seno de 65 é igual. Cateto oposto. X. Hipotenusa 9. Isso aqui tem que dar quanto? Olha lá no enunciado. 0,91. Esse 9 que divide vai multiplicando com esse 0,91. Que dá 8, x é igual a 8,19. Tá bom? A mesma coisa vai ser para o y. Só que agora eu vou usar o quê? O cosseno, tá certo? Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. O valor do cosseno, 0,42. Y vai ser igual a 0,42 vezes 9, que dá 3,78. Tá right? 7. Considerando o triângulo, determine as medidas A e B. Mesma coisa, né, pessoal? Só que agora ele só te deu o seno, né? O seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, manda brasa. Se ele te deu em número decimal, é porque ele quer que você substitua esse número decimal. Ou não? Não sei. E ó, saiu clonado aqui embaixo, não sei porquê. Foi o erro no Ctrl+C, Ctrl+V. Mas enfim. Bom, agora eu não sei se ele quer que substitua ou não. Como não tem opção, eu acho que eu não vou substituir não. Vamos lá. Bom, seno é um ângulo notável de 60. É raiz de 3 sobre 2. Certo? Olhando para cá, cateto oposto,
que é 12 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é A. Eu já sei que eu posso cortar esse raiz de 3 com esse raiz de 3 aqui, vai ficar 1 aqui em cima, né? A vezes 1, 2 vezes 12, 24. Olha lá. Bem melhor do que ficar usando esse número quebrado, né? Tá certo? Se eu já sei a minha hipotenusa, você pode aplicar Pitágoras. 24 ao quadrado é igual a 12 raiz de 3 ao quadrado mais b ao quadrado. 24 ao quadrado, 576. Igual 12 ao quadrado, 144. A raiz de 3 ao quadrado é 3. A gente já viu isso, né? 144 vezes 3, 432. Vou jogar para cá, ele vem negativo. Menos 576 dá 144 também. 144 igual a b ao quadrado, logo b é igual a 12. Só tirar a raiz, né? 144. Uh, 9. A Rua Tenório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, cruzam-se conforme o ângulo 30 graus. É o que está escrito aqui, né? Está tudo desenhado. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva, a 4.000 metros do citado cruzamento. O posto, no caso, é o vértice do ângulo de 90. Portanto, determina em quilômetros a distância entre o posto e a Rua Teófilo. Ele quer esse X, esse cateto, né? Repara, eu tenho um ângulo de 30, eu tenho um cateto com outro cateto. Qual é a razão, a única razão que mexe com os dois catetos? É a tangente. Então, tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3, tá certo? É igual cateto oposto x, hipotenusa, perdão, cateto adjacente, 4.000. Beleza? Aqui, galera, como ele não te deu um valor da raiz de 3, né, ele deveria ter te dado, muito provavelmente essa questão aqui era uma questão múltipla escolha, eu não vou substituir, né, a raiz de 3 aqui na calculadora, eu vou deixar do jeito que está. Então 4.000 sobe com a raiz de 3, vai ficar 4.000 raiz de 3 dividido por 3, e aqui o máximo que você pode fazer é dividir 4.000 por 3, que ainda assim não dá um número inteiro, dá um número decimal. Aliás, é uma dízima periódica. Tá certo? Muito provavelmente esse valor aqui, ele era um valor de... era um exercício de múltipla escolha, né? A não ser que ele queira que você substitua essa raiz de 3, mas mesmo assim não vai dar um número inteiro. 4.000 vezes a raiz de 3 dá 6.000 e os quebrados. Dividido por 3, ó, isso aqui vai dar aproximadamente, tá, pessoal? 2.309 metros, tá? É um valor bem aproximado, que dá, tem umas 6, 7 casas decimais. Tá bom? Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso tudo nesse vídeo não, pessoal, porque senão o vídeo vai ficar enorme. E eu já gravei 3 vídeos hoje e tá bem tarde já. De repente eu divido esse vídeo em 2. Mas vamos lá. Determine o valor do lado oposto ao ângulo de 60. Observe a figura a seguir. Bom, galera, olha só. Esse triângulo ele não é um triângulo retângulo. Tá bom? Isso daí é um triângulo qualquer. Qual qual o meio que a gente tem para determinar o ângulo, o lado oposto ao ângulo de um triângulo qualquer? A gente pode usar a lei dos cossenos, tá bom? Como é que funciona a lei dos cossenos? Ela é muito parecida com Pitágoras.
Você tem A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí tem uma diferençazinha aqui no final. Menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo A. Tá bom? Quem é A, quem é B, quem é C? O A é sempre o cara que é oposto ao ângulo. No caso, o A aqui pra gente é o X. Então, X ao quadrado. Quem é B e C? B e C são os lados. 8 e 6. Tanto faz se você trocar, não tem problema. 8 ao quadrado dá 64. 6 ao quadrado, 36. Menos 2 vezes 8 vezes 6 vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60, 1 meio, 1 sobre 2. É só você substituir, diretão. Tá certo? Então, aplicou a fórmula, não tem mistério. Eu posso cancelar esse 2 com esse 2 aqui, já que eu estou multiplicando por 2 e depois dividindo por 2, eu não preciso, né? E 8 vezes 6 dá 48. Então, eu quero x ao quadrado igual 64 mais 36 dá 100. Menos 4 vezes 48 dá 52. Vai ser a raiz quadrada. Deixa eu botar a raiz quadrada aqui. Não precisa, não pode fazer isso. Eu quero a raiz quadrada de 52. Tá bom? 52 tem raiz? Não. Então você deixa assim mesmo. Tá? Fica assim mesmo. Você pode no máximo fatorar esse número aqui dentro para tirar alguma coisa, mas vai continuar numa raiz. Então eu deixo assim, tá? Você pode ver, pessoal, que mudou a formatação aqui, né? Do 10, é porque isso aqui é a imagem, ó. Não tinha como eu alterar esse número, eu fiquei com preguiça de apagar. Mas é assim mesmo, tá? Pra gente aqui o que importa é só o número, não a numeração dele, né? O número não, o exercício, sendo melhor, mais claro, né? Então eu vou fazer o seguinte, esse vídeo aqui eu vou parar por aqui, que eu já estou bem cansado, tá? Eu tô vindo de 4 horas de prova, que eu apliquei prova, corrigi prova ainda, tive que lançar a prova. Tô numa maratona corrida hoje, eu não consegui fazer ainda tudo que eu tinha que fazer. Vou ter que deixar para outro dia. Então esse vídeo aí eu vou parar por aqui. Próximo vídeo eu continuo a corrigir isso aqui e corrigir outra listinha também. Tá certo? Contar com a compreensão de vocês aí. E até o próximo vídeo, pessoal. Falou? Grande abraço aí pra vocês. Valeu, obrigado, hein?